Tudo bem, gente? Estamos de volta para lançar a semente de um projeto que vai acontecer a qualquer momento, que é o projeto Português ao Vivo. Hoje, aí na sua tela, você está vendo que eu vou fazer uma questão de 2024 sobre norma culta. Quer dizer, quando a questão está rotulada como norma culta, é porque a banca não vai fazer todas as afirmativas, por exemplo, sobre crase, ou todas as afirmativas sobre pontuação, ela vai transitar por aspectos diferentes da língua. Isso tem se tornado comum. A banca, olha aí, é a banca IBFC, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. E eu escolhi essa questão porque, no momento da gravação do vídeo, um grande concurso vai ser elaborado em cima dessa banca. Eu tenho colocado aqui o concurso, não coloquei hoje pelo seguinte: de repente, o seu não é um grande concurso e você fica pensando assim, nossa, ele não vai fazer uma questão da minha banca. É só você, nos comentários, pedir, porque o Português ao Vivo vai ser isso. Eu vou pegar uma questão, ou vocês vão mandar questões, e naquele momento eu vou fazer a questão, como eu faço aqui, só que ao vivo. Então, a hora que eu falar alguma coisa que você não entendeu, você pode perguntar. A vantagem de ser ao vivo é que você esclarece a sua dúvida e não fica com aquela ideia, será que eu entendi direito? Então, vamos dar uma olhadinha? O IBFC, em 2024, realizou um concurso da Prefeitura de Fortaleza. Essa é uma questão de nível médio. E aí, ela tem uma frase e ela perguntou que você assinale a alternativa em que todas as três palavras preenchem corretamente. Depois eu te falo por que eu chamei de norma culta. Faça aí e volte comigo. Se você pausou a tela, deu tempo para você fazer. Não, não deu, né? Você não está acostumado aí com esse esquema? Não espere eu resolver a questão. Você tem que ver se você vai dar conta por você mesmo. Eu vou te dar uma segunda chance. Põe na tela, congela e resolva. Congele e resolva. Muito bem. Nós temos três abordagens gramaticais aí. A regência do verbo assistir, o uso ou não uso do hífen e a questão dos homônimos, que são palavras que se escrevem de maneira diferente, mas se pronunciam de maneira igual. Vamos lá na questão. Ela diz assim: durante a vida tive muitos medos, então consultei um terapeuta caríssimo e descobri que, por caridade, ele assistia um parente meu. Ou será que assistia a um parente meu? Então, nós temos a primeira situação, que é o que a gente chama de regência verbal. Vamos anotar? Que aí você já vai fazendo aí uma revisão. Quando a gente fala dessa questão chamada de regência verbal, obviamente ela tem que envolver um verbo. E o regente de uma banda é aquele maestro, por exemplo, que vai determinar o que cada um instrumento vai fazer. Então, isso aqui, a relação de regência verbal, é uma adequação que vai ocorrer entre o verbo, já que é regência verbal, e o complemento desse verbo, porque existem verbos que precisam ser complementados. Eu não posso simplesmente dizer, meu amigo, eu ainda quero. Aí você vai perguntar, você quer o quê? Então, o complemento verbal, ele pode ser um objeto direto ou ele pode ser um objeto indireto. Eu quero um aumento, é um objeto direto. Ou eu preciso de um aumento, é um indireto, porque o objeto indireto, ele tem uma preposição. Precisar, ops, vem aqui comigo, desqualificou tudo aqui. Eu tenho o precisar, pode ir lá, precisar de, eu tenho, ops, o referir-se a, eu estou encostando aqui numa coisa que eu não posso. E eu tenho, por exemplo, conversar com. E aí, quando eu volto à questão, eu estou vendo lá, assistia sem o A e assistia com o A. Então, o que, que acontece? Existem casos de regência verbal, você que estuda para concurso, que são casos clássicos. O verbo assistir é um deles. Anote aí comigo. O verbo assistir, ele vai mudar a regência, isto é, ele vai mudar o tipo de complemento em função do sentido que ele tenha. O verbo assistir, por exemplo,
pode significar ver, pode significar estar presente, ver ou presenciar alguma coisa. Você sabe que a gente fala, eu vi um filme muito bom. Você viu o jogo de domingo? Eu vou ver um paciente no hospital. Então, o verbo ver, ele não pede complemento. E por que o verbo assistir é sinônimo do verbo ver? A linguagem coloquial ou a linguagem oral passou a não utilizar a preposição. Mas anote aí comigo, porque o verbo assistir, de acordo com a norma culta, ele é um verbo transitivo indireto. Ele precisa da preposição a. Você vai assistir a algo. Isso quer dizer que o correto é você dizer: eu não assisti ao filme. Mesmo que na linguagem coloquial você fale assistir o filme. E aí, quando você assiste a novela, que é feminino, o A tem que ser craseado. Porque um dia você estudou que a crase é a fusão, é a contração de uma preposição, a, com o artigo a. Então, se eu assisto a alguma coisa, e essa alguma coisa é a novela, tem que ser craseado. Aí na tela um macete. Todas as vezes que o masculino for ao, o feminino vai ser um a craseado. Voltando à frase, eu tive muitos medos. Pode colocar isso. Eu consultei um terapeuta e descobri que ele assistia um parente meu. Ele não estava vendo meu parente. Ele é um terapeuta, ele não chegava e falava assim: oi, parente. Ei. Não, não é isso. Porque olha aí na tela. O outro sentido do verbo assistir é o sentido de dar assistência, que é o caso aí. Ele está dando assistência. É o sentido de amparar, é o sentido de socorrer, é o sentido de ajudar. E aí, quando um verbo tiver mais de um sentido, ele tem mais de uma regência. Esse é um verbo transitivo direto. E o complemento é sempre uma pessoa. Qual é o grande problema? Quando você dá assistência a alguém. O governo deu assistência aos prejudicados pelas chuvas. É preciso dar assistência aos menores. Como dar assistência pede o a, você acha também que o assistir nesse sentido pede o a, só que não. Anote aí. Se o verbo é um verbo transitivo direto, isto é, se esse verbo não tem uma preposição, o que nós tínhamos que dizer é o seguinte, ó, o governo assistiu os flagelados. Quer dizer, ele ajudou os flagelados. Aqui, ó, sem o a. E se fosse a população no feminino, não pode ser craseado. Vou repetir. Eu só vou usar o a craseado, como eu usei em a novela, quando a forma correspondente masculina for ao. Aliás, gente, crase, já que nós estamos falando de norma culta, é uma cobrança prática de regência. Então, voltando à questão, ao dizer que o médico, o terapeuta, assistia, cuidava, socorria, dava assistência, não tem o A. Então, não pode ser a letra B e não pode ser a letra C. Então, aqui vai ser só ele assistia. Não tem o A, não. Se você não sabe isso de cor, provavelmente você errou. Aí, gente, vem a segunda coisa, que é a questão ortográfica mais complicada da língua portuguesa, que é o hífen. Vamos anotar? Olha, na última reforma ortográfica, houve uma mudança com relação ao emprego do hífen, aquele tracinho que une os elementos compostos. Por exemplo, quando eu falo de pombo-correio, pombo é um substantivo e correio também é. Só que é uma palavra única. O pombo-correio não é o pombo que foi colocar uma carta lá na loja. Então,
Isso tinha hífen e continua tendo. Hoje é quinta-feira. Quinta é o numeral, feira é um substantivo. Tinha hífen e continua tendo. É preciso verificar a nota. Parece que ela não foi impressa em papel moeda. Papel é um substantivo, moeda é outro substantivo. Tinha hífen e continua tendo. O que mudou, anote aí, foi o seguinte: quando eu tenho um prefixo, que papel, moeda, papel não é um prefixo. Pombo, correio, pombo não é um prefixo. E depois eu tenho uma palavra inteira. Isso houve uma mudança quando foi feito o último acordo ortográfico. E aí, essa mudança tem detalhes. Nós vamos pegar o detalhe básico, vamos anotar. O que é que eu tenho que reparar para saber se eu vou usar o hífen ou não? No caso geral, eu vou pegar o prefixo e vou olhar a última letra dele e vou pegar a palavra e vou olhar a primeira letra da palavra. Por quê? Porque quando eu vou usar um hífen, ele vai ficar depois da última letra do prefixo e antes da primeira da palavra. Então, o que é que eu quero que você perceba? Vamos anotar. Quando eu tenho, vamos supor, o prefixo contra. Contra é um prefixo que mostra oposição. E quando eu tenho a palavra que é o substantivo ataque, ao escrever contra ataque, eu não sei como você escreve, mas tem que ser assim. Contra-ataque. Por exemplo, quando eu tenho o prefixo super, que indica aumento, e eu tenho o adjetivo, que é uma palavra resistente, eu tenho que escrever super resistente assim. Ok? Então, isso não sei se você já sabe escrever ou se você não sabe. Mas aí vamos olhar aquele detalhe. Olha aí, a última letra do prefixo e a primeira letra da palavra. O que vai acontecer? Contra termina em A, ataque começa em A. Super termina em R, resistente começa em R. Não importa se A é vogal e se R é consoante. Essas duas letras são letras iguais. No primeiro exemplo, o A é igual a A, e no segundo exemplo, o R é igual a R. Quando as letras forem iguais, você sempre vai escrever com hífen, porque desde que você é criança, a tia da escola ensinou. Vamos separar carro, carro. Um R fica de um lado, outro R fica do outro, não brigam. Não tinha isso? Passou, passou. Um S fica para um lado, outro S fica para o outro, não brigam. Então, quando as letras, a última do prefixo e a primeira da palavra forem iguais, vocês vão usar o hífen para elas não brigarem. Ok? Vamos na tela de novo. Quando, para a gente fazer mais uma anotação do caso geral. Vou repetir, gente, tem casos específicos. Numa aula ao vivo, você pode até perguntar outros exemplos que te ocorreram ou que você eventualmente encontrou em alguma situação aí. Vamos lá. Quando eu tenho o prefixo alto, não é o adjetivo alto com L, não. Alto, voltado para si mesmo. E o substantivo escola, você pode achar feio, mas autoescola é tudo junto. Não era não, tá? Por exemplo, você tem o mesmo prefixo contra e eu tenho o substantivo mão. O carro veio na contramão, assim, ó, tudo junto. Contramão. Por exemplo, eu tenho o prefixo hiper, significa um aumento. E eu tenho o substantivo tensão. A hipertensão é tudo junto. E aí, de novo, para eu justificar o não uso do hífen, o que é que eu vou observar aqui? Vogal O, vogal E, são duas vogais. Vogal A, consoante M, uma vogal e uma consoante. Consoante R, consoante T. Não importa se são duas vogais, duas consoantes ou uma de cada.
Nesse caso aqui, são letras diferentes. Elas não vão brigar. O que é igual é que vai brigar. Então, se são letras diferentes, você vai escrever tudo junto, sem hífen. Repito, claro que tem mais regras, mas se você souber, os iguais se repelem e os opostos se atraem, letra igual com hífen, letra diferente sem hífen, você vai acertar pelo menos 90% das palavras. Vamos voltar à questão. Olha só, antiético, eu tenho o prefixo anti e eu tenho o adjetivo ético. A letra I é diferente da letra E. Se a letra é diferente, não vão brigar. Os opostos se atraem. Então, o antiético da letra C acabou de sair, porque ele está com hífen. O antiético da letra E acabou de sair, porque ele não tem nada. São duas coisas separadas, ou é tudo junto ou é com hífen. Então, sobrou para ser a resposta a letra A. Então, e a letra A, eu desisti das sessões, de fazer as sessões com esse terapeuta, né? Aqui o antiético vai ser tudo junto, antiético, e as sessões vão ser separadas. Por quê? Porque aí tem um terceiro caso de gramática, vamos anotar, que é uma coisa que se chama homônimos. Homo significa igual. E essa outra parte significa nome, nomes iguais. Né? Por isso que homoafetivo é a pessoa que tem afetividade ou interesse por pessoas do mesmo gênero ou mesmo sexo. Então, homônimos são palavras com grafia diferente. O que é grafia diferente? Você escreve uma palavra diferente da outra, mas as pronúncias são iguais. Eu falo do mesmo jeito, mas eu escrevo diferente. E o caso clássico é o caso da palavra sessão, que pode ser escrita com C cedilha. É o mesmo som de sessão que pode ser escrito com 2 S's. Vamos notar um exemplo? O exemplo que a gente pode colocar é o seguinte: procurei a, procurei a sessão de esportes. Essa sessão tem que ser escrita do jeito que eu falei, ó, com C cedilha. Essa sessão significa o departamento, a repartição. Ok? Então, essa é a primeira sessão. A segunda sessão é assim, ó. Essa é a menos comum. Ela tem o mesmo som da de cima, mas é escrita de maneira diferente. Você está observando que ela está começando com C. Por exemplo, o idoso fez a cessão de sua fortuna. Ele não fez o departamento de sua fortuna. Quando a gente fala dessa cessão, que aí está, significa ato de ceder. Ele deu a sua fortuna para os outros. Como ceder é um verbo escrito com C, o ato de ceder é a cessão com C. Claro que você fala muito mais em cessão de esporte do que cessão do ato de ceder. Mas aí na tela, você vai ver que a resposta da questão não é nem igual à primeira e nem igual à segunda. Ela é assim, ó, cessão, que eu acho que é a mais comum que você vê escrito ou que você utiliza. Por exemplo, quero ir na sessão das 18 horas. Então, quando você tem um filme passando com algumas opções de horário, o horário que dá para você ir é às 18 horas. Então, essa sessão aqui é o período de tempo, ou ela indica uma reunião. Numa sala de cinema se reúnem pessoas. A sessão do Senado,
a sessão da Câmara ou a sessão com o terapeuta. São duas pessoas reunidas. Por isso, na tela, quando se fala aí, ó, eu desisti das sessões, das reuniões que eu tive com o terapeuta. Então, aqui, assistia regência, antiético, hífen, e sessões, uso de parônimos. Ou seja, numa aula ao vivo, algumas coisas que vocês quisessem saber a mais sobre cada um desses itens, vocês poderiam perguntar. Então, como é que eu tenho que fazer para saber a respeito disso? Primeiramente, você vai e se inscrever no meu canal do YouTube. Olha aí, Ricardo S., @Ricardo S. Claro, se você está assistindo a esse vídeo, você já está no meu canal do YouTube. Mas às vezes você não clicou no sininho de notificações. Você tem que clicar no sininho para na hora que aparecer um vídeo, eu divulgando, olha, a primeira aula vai ser no dia tal. Você vai lá, vai ter que fazer uma inscrição para que você tenha o sinal liberado para você. Outra coisa, me sigam também, anote aí, no meu Instagram, que é quase igual ao, né? Aqui é o YouTube, ó. Isso aqui é o canal do YouTube. O meu Instagram é o contrário, Erce Ricardo. Então aí, se você me seguir no Insta, claro que lá no Instagram também, nos meus stories ou na minha publicação, eu vou colocar, olha, o Projeto Português ao Vivo vai acontecer no próximo sábado, às 8 horas da manhã, ou vai acontecer na quarta-feira, às 20 horas, ok? E aí, enquanto isso, se você quiser ter algumas aulas, algumas opções de curso, de exercício de teoria, o meu site está aí também, ó, www.ricardoerce.com.br. O importante é que você, que tem interesse de estudar para um concurso, às vezes você mora numa cidade que não tem curso presencial, você tem que comprar só o curso online e você quer uma interação, então está aí na tela, anote os meus endereços e a gente se vê no projeto Português ao Vivo. Grande abraço.